Então, por isso que eu estou justamente feliz de recebê-las aqui nessa noite. E a gente estava conversando ali atrás, elas são super animadas, né? Gostei do alto astral. Super animadas, desenvolvidas e altamente inteligentes. É verdade? Pode deixar de falar. Vamos lá? Chamar as nossas convidadas. Então, quero chamar aqui para compor a nossa banca de convidados, Luciana e Luana Costa. Cada um, desculpa. Podem se sentar, fiquem à vontade, sejam muito bem recebidas aqui na nossa casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vencer limites. A gente até lancei um questionamento no vídeo que nós fizemos, né, Luciana? E aí, você vence limites constantemente? Muitas vezes a gente tem diversos limites a serem vencidos nas nossas vidas. E diariamente a gente tem um limite a ser vencido, não é verdade? E para exemplificar isso, nós acabamos trazendo as meninas que têm limites, assim como todos nós, mas a história delas é contagiante, é diferente, é emocionante e vai trazer para a gente muito mais aprendizados. Porque muitas vezes a gente acha que tem limites, mas na realidade a gente tem apenas momentos dificultosos, são facilmente passados e às vezes a gente reclama por muito pouco, não é verdade? Amém. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Eu quero saber como que foi tudo isso, o começo da história. Então vamos lá. Queria perguntar, não sei quem pode falar primeiro, Luciana ou Luana, a gente ainda não definiu a ordem, mas conta pra gente, antes da gente iniciar as questões de vida, o que vocês podem dizer pra gente o que é o nanismo, como ele se manifesta e como isso aconteceu dentro da família de vocês? Tá, primeiramente, boa noite, né, gente? É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo mais um pouco de Deus, né? Um pouco que a gente vai morar lá no céu, todo mundo junto, então, estou muito feliz. Agradeço aí pela oportunidade, tá, gente? Não esperem grandes coisas. Não esperem grandes coisas, tá? Mas, na verdade, o nanismo ela é uma deficiência que tem na glândula do crescimento, então a gente não cresce. Simplesmente assim, a gente não cresce. Então, na minha família, na nossa família, não tem ninguém, só nós duas. Não tem ninguém, nem ancestral, nada, ninguém, só nós duas. Então, eu costumo falar que são coisas de Deus, né? Coisas de Deus. Então, assim, Deus sabe como faz todas as coisas. E não fizemos um estudo aprofundado para saber por que, a causa, até porque isso na minha família não é muito importante, né? Meu pai, minha mãe, os meus familiares, eles aceitam a gente assim do jeito que a gente é, não faz diferença entre nós, né? Então ninguém nunca teve aquela curiosidade de ir lá atrás e fazer aquele estudo para saber, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Coisas de Deus, então Deus quis assim, amém. Amém. Gente só sabe que são todas meninas, né? Então, todas as meninas que meu pai e minha mãe tiverem juntos terão nanismo. Aí a gente tem um irmão que não tem nanismo. Escapou por pouco, porque ele não é tão alto assim. Mas ele não tem nanismo. E, na verdade, qualquer pessoa pode ter um filho que tenha nanismo, né? Não é só, na minha família tem, eu posso ter. Qualquer pessoa pode ter. Vejo o caso do meu pai e minha mãe. Eles não são parentes, não são primos. Sempre gera essa curiosidade. Pessoal, mas eles são parentes? Não. Eles não são parentes. Então, qualquer pessoa pode ter, tanto quanto um casal que tem nanismo também pode gerar um filho que não tenha também a mesma deficiência. Então, Quero saber sobre a infância de vocês. Como que foi a questão da acessibilidade mesmo? Porque, como vocês mesmos disseram, há 32 anos atrás, não tinha essa mesma estrutura que nós hoje possuímos, não é verdade?
nós temos evoluído bastante, mas é muito diferente do que há anos atrás. Então, eu queria saber como que foi a infância de vocês quanto a isso, né? O desenvolvimento e o acesso que vocês tiveram a todos esses lugares que hoje nós estamos desenvolvendo ainda perante a sociedade. Como nós nascemos numa cidadezinha do interior lá do Ceará, né? Então as coisas lá não são tão fáceis. Então, assim, a gente sempre teve que se virar para poder fazer as coisas, né? Porque até hoje não é tudo acessível. Não, porque a gente vive num mundo de gigantes. Então tem algumas coisas que são adaptadas, mas não para pessoas que têm nanismo, né? Tem mais adaptação para pessoas que são cadeirantes, mas para nanismo mesmo é difícil, porque você vê os interruptores, os locais são todos altos, você vai, pega o elevador, você vai ter que digitar lá para subir para um andar para o outro. É tudo alto, degrau de ônibus, é tudo alto. Então hoje a gente tá melhor do que 30 anos atrás, isso sim, mas a gente ainda tá, né, precisa de algumas coisas. Então, assim, na infância não teve muito problema com questão de acessibilidade, porque estudamos em escola, né, nem vou usar a palavra normal, porque quem que não é normal nesse mundo, né? Mas estudamos em escola, não foi escola específica, foi escola igual todo mundo estuda, né? Quando eu estudava, tinha uma cadeirinha, né? Então, assim, não tinha uma cadeira, né? Uma cadeira. Então, tinha uma cadeirinha pequenininha que minha mãe mandou fazer pra eu levar pra escola pra poder sentar, e tinha uma mesinha. Mas também, nem era só porque eu não alcançava nas cadeiras maiores, era também porque a escola era muito precária, então quase não tinha cadeira. Então eu tinha uma cadeirinha que minha mãe mandou fazer, uma mesinha também, e aí levava, ficava lá a semana inteira para poder estudar, né? Então assim, nunca foi um problema, na verdade, porque a gente aprende, né, a lidar com as situações, a gente aprende a lidar com as coisas do dia a dia. Como ela já disse, o mundo não é mesmo o mais adequado assim pra gente. Mas o interessante é que a nossa família, as pessoas que convivem com a gente fazem tudo ficar mais fácil. Então é aquela frase que dizem que quem ama o feio, belo lhe parece. Eu diria que quem ama o diferente, normal lhe parece. E é essa impressão que eu tenho com as pessoas do meu convívio. Então não tem, quanto à acessibilidade, de fato não tem. A minha acessibilidade são as pessoas ao meu redor mesmo que me completam. Mas quanto às pessoas e a boa vontade das pessoas de ajudar, isso torna tudo mais leve, mais fácil. E é bom, né? É bom que seja assim. O legal é que a Luciana ela acabou indo lá em casa na semana passada e vocês acabam lidando super bem com essa questão da acessibilidade. Tanto que ela me mandou mensagem: olha, eu tô descendo, mas eu não alcanço a campainha, então espera. Então eu acho que também tem essa via de mão dupla, porque vocês contam com as pessoas ao redor de vocês, mas ao mesmo tempo vocês se colocam e se posicionam. E isso é muito bacana e muito interessante de uma maneira super natural. Voltando ainda um pouquinho na infância, eu queria questionar para vocês a maior dificuldade que vocês tiveram em relação às outras crianças. Como era isso para vocês em lidar com essa diferença em relação às crianças que eram colegas de vocês, que provavelmente foram adquirindo uma estatura e vocês iam permanecer na mesma estatura que estavam. Como que era isso para vocês? Isso é até engraçado, porque hoje em dia, né, existe um psicólogo, então quando a criança nasce com algum tipo de limitação, aí o pai já leva, né, para conversar, para explicar que a criança ela tem alguma limitação.
atenção. No nosso caso, não existia isso, então a psicóloga foi minha mãe mesmo. Só que é engraçado, porque assim, ninguém chegou em mim e falou assim, olha, você não vai crescer, você é diferente das outras crianças. Ninguém, eu descobri sozinha. Tive essa descoberta sozinha. Eu sempre tive bastante colegas, assim, amigas, as meninas todas, nós éramos em 5 comigo. E aí, um certo dia, a gente estava brincando e cabeça de criança é criança é tudo, né? E aí a gente queria crescer logo. E eu devia ter uns 8, 9 anos. E a gente queria crescer. E aí elas, vamos fazer chá de bambu pra gente crescer. E aí uma delas falou assim, você não vai crescer? Aí eu fiquei pensando, na hora me deu aquele estado, falei, é verdade, eu não vou crescer. Aí a ideia foi, a gente toma chá de bambu pra crescer. Olha só, o bambu, você sabe, né, cresce, aquela árvore, né, que cresce. E, não, a gente toma chá de bambu pra crescer. E eu fiquei pensando, nossa, eu não vou crescer. Então, quando eu tava com elas, é igual a minha irmã falou, assim, as pessoas que convivem com você, elas fazem com que você se sinta a pessoa mais normal do mundo, não que você não seja normal. Mas elas te tratam de uma forma como se você não tivesse limitação nenhuma. Agora, quando você está com as pessoas que não te conhecem, não têm convívio com você, parece que elas fazem questão de mostrar pra você que você é o diferente. Então, quando eu tava... Você vai pra escola, você anda na rua, então você circula por pessoas e você os olhares, né, as cutucadas com o colega do lado pra te mostrar, olha ali, né? Isso é desde criança. Então, quando eu tava no meio das minhas amigas, eu não me sentia diferente. Mas quando eu tava em outro círculo, eu me sentia diferente, porque as pessoas apontavam, ficavam fazendo aquele negócio de comparação, né? Medindo tamanho, e eu não gostava disso. E eu lembro que uma vez eu tava andando na rua e aí um menino de 13 anos, ele falou assim, começou a rir de mim, falou assim, nossa, você não tem braço, e começou a rir de mim. Gente, eu cheguei na minha casa aos prantos, mas eu chorava, e a minha mãe perguntou assim, o que aconteceu? Você caiu na rua? Não, eu não caí, chorando, né? Você brigou na rua? Não, eu não briguei, chorando, né? Alguém te bateu na rua? Não, e chorando. Por que então você tá chorando? E eu quase sem conseguir falar, né? Só soluçando. Um menino falou que eu não tinha braço. Nossa, quando a minha mãe ouviu aquilo, por isso que eu falo que minha mãe foi minha psicóloga. Minha mãe me deu uma bronca, e ela falou assim, você tá chorando por causa disso. Não é pra você chorar, mas foi uma bronca. Minha mãe é uma nordestina retada. Então ela me deu uma bronca e na hora eu achei, nossa, eu sou adotada. Porque a minha mãe não me ama, porque na minha cabeça eu queria que a minha mãe fosse lá, pegasse o menino, batesse no menino, ou fosse na casa da mãe do menino e falasse assim, olha, seu filho fez isso, eu queria que a minha mãe me defendesse. E aí, não, minha mãe não fez isso, ela me deu uma bronca. Ela falou assim, não é pra você chorar por conta disso. E me deu uma bronca. Eu falei, nossa, sou adotada, porque meu irmão não era pequenininho que nem eu, né? Então já veio, nossa, por que meu irmão não é? Eu sou pequena e meu irmão não é, então eu sou adotada. E aí me deu uma tristeza. Só que daí os anos foram passando e eu entendi que se a minha mãe ela não tivesse agido daquela forma, daquela maneira, eu ia crescer um adulto complexado. Então, crescer um adulto complexado agora, né? Eu ia me tornar um adulto complexado, crescer com uma babá, né? Eu ia me tornar um adulto complexado. Então, essa foi a maneira da minha mãe me defender naquela época, já pensando no meu futuro. Porque imagina se minha mãe me pega, vem aqui, me põe no colo, não é? Eu ia, tudo que me acontecesse, eu ia correr para debaixo da saia da minha mãe. Porque a minha mãe ia me proteger, porque a minha mãe, né? Então assim, com isso a minha mãe me ensinou que eu não tenho que me importar muito com o que as pessoas acham ou não de mim. Na verdade o corpo vai se desmanchar
é o espírito da gente. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles foram tudo, assim, foram fundamentais para que a gente tivesse uma cabeça boa quando era criança. E você, Lu, como que foi na infância com relação às outras crianças? É como a Luciana comentou, foi um pouco, assim, tiveram dificuldades diferentes da dela, porque era uma outra época, as pessoas tinham uma outra cabeça, mas ainda com algumas dificuldades. Só que foi o que eu comentei, né? Sempre tínhamos amizades. Deus sempre preparava aquelas pessoas que faziam os dias valerem a pena. Eu lembro no pré que eu tinha 4 amigas. Então comigo era um grupo de 5 meninas e aí a mesinha do pré tinha 4 cadeiras. Então todos os dias, entre as 4, elas revezavam pra a gente sentar juntas, só que eu nunca revezava. Eu sempre continuava no grupo, elas revezavam entre elas. E eu lembro isso com muito carinho delas, porque eu percebia que elas faziam isso porque elas gostavam de estar comigo e eu também gostava de estar com elas. Então elas não queriam que de modo algum eu me sentisse excluída do grupo. Então elas mesmas faziam entre elas o rodízio para que isso não acontecesse. Então, como a Luciana já falou, os nossos pais foram essenciais e Deus também, porque sempre preparou pessoas que faziam a vida aqui também ter mais sentido, né? Porque a gente sabe que tudo, a graça, a alegria da nossa vida é Deus, mas Ele criou a gente para viver em sociedade, né? E para viver bem em sociedade. Então, Deus ele sempre preparou pessoas para que isso fosse realidade na nossa vida. E quanto à descoberta, né? Como eu já tinha a minha irmã, então eu já tinha, né? Nunca também, como ela falou também, nunca falaram, olha, você não vai crescer, não teve também nada disso. Mas eu me questionava muito, até os 5, 6 anos, até então eu não ia na igreja, assim, minha mãe sempre falava de Deus, mas não ia, eu não ia, né? Minha família era de uma outra religião, não ia muito, era criança. E eu sempre me questionava, falava, nossa, eu tinha tenho uma prima da minha idade, a gente morava bem perto na época que eu era criança, e a gente brincava muito juntas, e eu me comparava muito com ela, falava, poxa, por que ela já tem essa altura e eu não? E eu perguntava, e às vezes eu não gostava, porque tinha coisas que ela conseguia fazer que eu não, e aí ela tinha que fazer por mim, e por aí vai. E aí aconteceu uma situação na nossa família muito triste, com o pai dela, aliás. E aí eu lembro como foi quando eu comecei a ir na igreja evangélica, que fomos nós 3, eu, minha irmã e meu irmão, numa EBF, e lá nós aceitamos Jesus. Isso foi maravilhoso, assim. E aí mudou muita coisa na minha cabeça, mas eu ainda tinha esse questionamento. Por quê? Por quê? Por quê? Ainda mais porque tinha essa minha prima próxima. E quando aconteceu essa situação, todo mundo ficou muito triste, uma situação com a minha família, uma situação de morte. Foi muito triste, mas que eu senti claramente a voz de Deus, falando, veja essa, você se compara tanto com ela, mas veja essa situação, você suportaria? Né? O que seria mais difícil para você? Né? E ali para mim foi um cala-boca, fica quietinha, que a gente não consegue suportar o fardo do outro e nem o outro nosso. Cada um tem o seu e a gente precisa aceitar e sempre, claro, dar bons motivos para as pessoas gostarem da gente e também pedir isso a Deus, né? Pedir essa graça a Deus para que as pessoas gostem, para que a gente tenha um relacionamento saudável com todo mundo ou com a maioria das pessoas. E aí depois desse dia eu nunca mais questionei e aí minha vida se tornou muito mais fácil. Que legal, bacana. Vamos para um breve intervalo, então? Muito obrigada, até mais.